Fala galera Smart, vamos chegando. Hoje é um dia de receber o Smartano em especial, porque ele é o ganhador do desafio da primeira arrematação em 21 dias, da turma 35, da turma atual da Smart, gente. Vou explicar para vocês como é que funciona esse desafio que o Isaac ganhou. Toda turma a gente faz um desafio nas 3 primeiras semanas. Eles têm aula de viabilidade financeira na primeira semana, viabilidade jurídica na segunda semana, debate de decisão final na terceira semana. E a gente fala, em 3 semanas vocês já estão prontos para dar o pontapé inicial, arrematar nas modalidades venda online e compra direta da Caixa, que são as mais tranquilas de se começar. E a gente faz um desafio para os smartanos cumprirem isso. O Isaac foi o ganhador, ele ficou em primeiro lugar no pódio. Galera, o Isaac arrematou, se eu não me engano, foram 9 imóveis nesse um mês. 6 imóveis se enquadraram na premiação e ele ficou em primeiro lugar só com 6 dos 9 imóveis que ele arrematou. Tá joia? Fora isso, ele já tinha arrematado 2 só com conteúdo gratuito da Smart. Então vamos receber o Isaac, vamos ver o que ele fez de diferente, como é que foi essa jornada dele para arrematar esse tanto de um imóvel. Vamos lá. Olha o homem aí. Fala, Isaac. Bom dia, Pedro. Bom dia, pessoal. Bom dia, Isaac. Prazer te receber aqui na casa da Smart, viu? O prazer é todo meu, viu, Pedro? Uma honra estar aqui com você. Eu que já acompanhava aí o conteúdo da Smart, né? Já vi muito dessas entrevistas aqui, acompanhei muito dessas entrevistas e eu já tinha esse sonho, né? Falei, um dia eu vou estar lá numa entrevista dessa. E hoje estou realizando aí esse sonho de participar com você aqui, com a turma aí da Smart. Bacana, cara. Bom saber que essas lives são motivadoras, são inspiradoras para quem ainda não começou, dar o pontapé inicial, né? O Isaac falou, né, que viu algumas lives e tal e se inspirava e queria fazer igual. Não é à toa que já começou pisando no acelerador e arrematando aí, ó, 11 imóveis já em toda a trajetória, sendo 6 ali validados para o desafio. Então nós vamos querer saber aqui, Isaac, um pouquinho de como que foi essa trajetória, de como é que foi essas arrematações, mas antes, se apresente aqui, né? Tanto para mim quanto para os espectadores. Quem que é o Isaac? Quem que é esse cara daí? De onde você está falando? Profissão de origem, se quiser falar. Como é que você investia seu dinheiro antes de entrar nos leilões e como é que descobriu os leilões de imóvel? Ah, maravilha. Atualmente eu sou executivo no mercado financeiro, né? Tenho uma carreira aí já de quase 20 anos no mercado financeiro, bancário, né? E por conta disso eu acabei mudando bastante aí, né? Morando em vários lugares aí do Brasil, então eu acho que isso até facilitou um pouquinho aí a minha vida nos leilões, né? Eu sou casado com a Ainá Cristina, minha esposa, pai da Sara, da Sofia e do Valentim, né? Então tem uma galera aqui. Eu, antes do leilão, já estava aí no mercado financeiro, investia muita coisa no mercado financeiro, mas também sempre gostei, viu, Pedro, de investir em imóveis. Assim, eu tive uma experiência muito positiva lá no início da minha vida, né? Quando eu comecei a minha vida profissional, eu comprei um imóvel da Caixa, financiado na época, e na época eu lembro que eu paguei 25 mil nesse imóvel, dei 5 mil de entrada, financiei 20, né? E com 4 anos, mais ou menos, esse imóvel valia 75. Olha Né? Eu aí. acabei vendendo ele por 75 mil. Então, isso me trouxe uma experiência muito inicial, muito positiva com imóveis. Aí, na época, eu morava no Mato Grosso, onde eu tomei posse lá no banco. Depois fui morar no Pará, e aí lá no Pará também comprei imóveis. Então, assim, imóveis, eu nunca tive medo de investir em imóveis. Sempre tive experiências positivas. Às vezes ganhava um pouquinho mais, às vezes ganhava um pouquinho menos. Nunca comprei para vender, como eu estou fazendo agora, né? Comprar e revender na sequência. Comprava, morava, às vezes por conta de estar morando no município ali, e depois vendia, sempre ganhava um pouco. Ou então deixava alugado ali também, então tive boas experiências aí com aluguel de imóveis. E aí acabou que quando eu cheguei a procurar aí a Smart, na verdade eu vim acompanhando conteúdo gratuito aí na internet. A minha esposa,
Pedro, ela me ajuda demais, assim, uma parceiraça mesmo, ela é minha sócia aí em todas as arrematações. Ela que me chamou a atenção para o mundo dos leilões. Então, ela acompanhava aí alguns conteúdos também, e ela gosta de assistir aqueles seriados ali na TV por assinatura, né? Que tem Sim. lá o pessoal que vende imóveis e tal, para leilão. Eu falei, assim, pô, amor, vamos ver isso aqui, né? E começou a me provocar. E aí já tem mais de ano, tá? Isso aí. Só que no começo eu Aham. tinha medo, né? Depois que eu comecei a acompanhar o conteúdo da Smart, eu fui quebrando um pouco desse gelo que eu tinha. Fui vendo, não, acho que dá para fazer isso aqui sim. E fui me interessando mais. E aí acabei começando a arrematar só através do conteúdo gratuito aí da Smart. Fui pegando muita coisa ali, fui entendendo muita coisa, fui perdendo medo, fui aprendendo bastante. E aí tomei coragem e arrematei E arrematou o primeiro. meu primeiro imóvel. Ô, Isaac, mas bacana a sua trajetória, você falando, porque a gente às vezes primeiro tem que quebrar esse estigma, né, de comprar imóveis em regiões mais afastadas. Esse estigma você já tinha um pouco mais tranquilo quebrado na sua cabeça, Tainá, porque vocês moraram, né, em regiões aí diferentes do país e você tinha me contado essa história de que em vez de chegar nesse lugar, pô, tô aqui meio que temporário, né? Porque tô assumindo um cargo, daqui a pouco vou ser transferido, vou alugar um imóvel, você já chegava e comprava. Então você já começou a fazer compra e venda de imóveis em regiões diferentes por conta da profissão, né? De ficar mudando de cidade. Então esse estigma já tinha quebrado. Mas daí continuava investindo em imóvel tradicional. Viu, a esposa chegou, opa, vamos olhar em leilão de imóvel, e ficava com aquele estigma. Ah, não, mas leilão, alguma coisa deve ter de errado, né? Por que compra tão barato? E aí começou a acompanhar, ficou algum tempo acompanhando, até de fato criar coragem, acompanhar de fato os conteúdos e ver que poderia ser uma boa. Nisso aí, você conheceu a Smart pelos canais do Instagram, YouTube, há quanto tempo mais ou menos? Eu conheci a Smart pelo YouTube, né, procurando aí conteúdo sobre leilões e depois fui para o podcast, porque assim, eu moro longe do trabalho atualmente, né? Eu estou morando no Uhum. Rio de Janeiro atualmente, tenho a base aqui do meu trabalho é no Rio, então estou morando atualmente aqui, apesar de ser do Paraná, aí, família toda do Paraná, então já rodei o Brasil todo, mas assim, tô no Rio de Janeiro. E acaba que por morar longe, eu tenho que fazer alguma coisa no trajeto. Então eu sempre gosto de ouvir num podcast, né? Sei lá. E aí achei a Smart também no Spotify. E aí primeiro no YouTube, depois fui para o Spotify para poder ficar ouvindo o conteúdo que para mim era mais fácil, né? É, Bacana. e vocês sempre falam, né, Pedro? Assim, eu lembro nas lives de que o segundo melhor curso de leilões do mercado é o conteúdo gratuito da Smart. Isso E de mesmo. fato né? Assim, realmente entrega muito aqui, então é muito bacana. Para mim, ajudou bastante. Bom saber disso, viu, Zac? Porque de fato, ó, a gente simplesmente faz 8 lives por semana, tá, galera? Passando conteúdo para vocês. Essa live aqui, além de contar a história do Isaac, de contar sobre como ele aprendeu as arrematações, nós vamos falar aqui das arrematações em si e sempre sai aprendizado, né? Lições com erros, acertos, sempre sai aprendizado. Tem conteúdo na veia, YouTube, Spotify, que bom que a gente consegue alcançar vocês. Então, assim, se vocês não acham que é o momento correto de entrar e se ainda estão botando o pezinho, querendo entender sobre leilões, o conteúdo gratuito da Smart desmistifica os leilões para vocês, mostra inclusive como vocês arremataram os primeiros imóveis. Foi o caso do Isaac, que arrematou 2 só com conteúdo gratuito. A partir do momento que você realmente entendeu que leilão de imóvel é algo disruptivo, com um nível de segurança e retorno inigualável, quero fazer isso, quero virar um investidor recorrente em leilão de imóvel, aí pronto, aí você deixa o segundo melhor custo do mercado, que é o gratuito, e entra para o ecossistema Smart, gente. Que aí suas arrematações vão ser mais eficientes. Né? A gente tem todo um ecossistema com não sei quantas ferramentas, empresas, a comunidade Smart para tornar a sua arrematação mais eficiente. Quem aqui nessa live tem 93 pessoas e ainda não é smartano,
não perde a oportunidade, tá? Segunda-feira vai ter a Black Mob, tá? Vai ser a maior oferta da Smart, tá? Para vocês entrarem no ecossistema Smart. Quem tá dentro sabe qual é o diferencial de estar jogando a Série A junto com a Smart. Quem tá fora, gente, simplesmente digite aqui Black aqui embaixo que vocês vão receber o grupo. Ô Isaac, mas aí conte. Antes, nós vamos entrar depois no desafio e vamos falar de cada imóvel que você arrematou. Mas aí conte, antes de entrar na Smart, você só com conteúdo gratuito sentiu segurança para arrematar 2 imóveis. O primeiro imóvel ninguém esquece. Conta pra gente como é que foi a arrematação do primeiro. O primeiro imóvel, assim, por ter um pouco ainda de receio, né? Já ter algum conteúdo da Smart, mas aquele medo. Acho que a primeira arrematação, né, Pedro? Ela realmente ela é mais tensa para todo mundo, né? Então Sim. eu fui procurando ali um pop, né? E me busquei em vários lugares. Cheguei a arrematar lá no Goiás. Acho que é Águas Lindas, né? Que todo mundo passa por ali também. Tem uns imóveis pops ali bem baratinhos. Aí cancelei, né? Indiquei a Uhum. Smart, daí o pessoal fez a diligência lá. Eu vi que tinha um problema estrutural lá no imóvel, cancelei a venda dentro daqueles 2 dias, né? Tudo isso já com orientação que vocês passam gratuitamente, né? E aí depois fui procurando um pouquinho mais e achei um imóvel lá num condomínio gigante, lá em João Pessoa. E aí, 45 mil o imóvel. E eu falei, não, vou entrar nisso aqui. O imóvel com valor de venda ali aproximado de 135 mil. Fiz uma pesquisa, falei com o corretor e aí entrei. Aí 45 mil, né? Mais aqueles 10% que a Caixa não paga de condomínio. O imóvel tinha bastante dívida de condomínio, IPTU Sim. não, nem tanto. Mas foi esse lá em João Pessoa. O imóvel, ele estava ocupado, né, na ocasião, ainda está atualmente, só que é interessante, Pedro, que esse Hum. imóvel ele estava ocupado pela irmã do ex-mutuário. E aí, no primeiro contato que eu fiz com ela, não, pode deixar, eu vou desocupada aqui, me dá só 2 semanas, não pediu nada, não teve resistência nenhuma. Eu falei, escuta, mas você não quer ficar com esse imóvel? Você vai alugar outro e tal? Aí ela falou, quero, né? E aí a gente começou a conversar, ela passou ali os dados do marido dela. Eu estava esperando vender por 130, mas aí com essa questão de tirar a entrada, né? Porque o imóvel pop, às vezes ali Sim. pagar a documentação. Eu consegui negociar ainda com ela por 5 mil de entrada, no valor de 130 da avaliação. Então deu ali uns 105 mil, 104 mil mais a entrada que eu ia usar para pagar a documentação. Então, esse imóvel ele vai ficar aí com um ROI de em torno de 50%. Já vendi para ex-ocupante, para ocupante. Enquanto não sai o financiamento, eu já fiz um contrato de locação com ela, né? Porque Aham. como ela não me deu ainda nenhum recurso de entrada, eu já fiz um contrato de locação com ela para poder ir pagando condomínio, essas despesas. Então foi uma experiência muito positiva, né? Assim, com aquele medo todo, com aquele receio todo. Aí eu falei, não, agora eu preciso ir para a Série A, né? Daí eu tomei um pouco mais de coragem aí. Ô, Isaac, Depois. mas bacana, você já chegou arrematando e dando aula, galera, porque é uma arrematação ótima, 50% de lucro, mas especialmente essa questão de revender para o ocupante. A gente sempre fala isso, vocês têm muito, quem não começou ainda tem muito receio sobre ocupação. A gente falou, tá ocupado não é problema. Desculpa, gente. Tá ocupado não é problema. Vocês simplesmente vão tentar negociar desocupação amigável 80, 90% das vezes, que é amigavelmente. Outros 5% das vezes você pode revender para o próprio ocupante. Os outros 5% você vai entrar com ação judicial ali, vai tirar a pessoa tranquilamente. Então, o Zac já começou na primeira revendendo para o próprio ocupante, gente. Olha que sensacional. Aí você não tem trabalho de passar nenhuma demão de tinta no imóvel, no apartamento. Você não tem que chegar e cuidar de desocupação. Essa burocracia vai Não embora. tem que pagar Dá até para corretor, dar um né? desconto maior, né, Isaac? Porque a própria pessoa que estava lá, então dá até para dar um desconto maior, né?
não paga o corretor, no caso, também, né? Não Então, paga a corretor. conta é essa, né? Não tem corretor, não tem reforma, não tem custo de desocupação. Então, eu acho que é o melhor dos mundos quando a gente consegue algo desse tipo, né? Perfeito. E aí, gente, o que que precisa no caso desse do Isaac? Simplesmente desembaraçar o pós-arrematação. Smart Caixa faz tudo isso para vocês nos imóveis Caixa. Então você vai ter que pagar ITBI, escriturar o imóvel, quitar déficit IPTU e condomínio. Depois você vai ter que registrar e pronto, tá livre o imóvel. Aí você vai, chega, aprova o crédito da sua cliente, no caso da irmã do ex-mutuário, aprova o crédito dela, recebe. Simples assim, já começou com o pé direito em João Pessoa, então, esse imóvel, né? João Pessoa, um condomínio gigantesco lá, e isso me animou, né? Porque muito grande o condomínio, você vê que tem uma densidade populacional grande lá e Perfeito. a liquidez, consequentemente, deve ser boa, né? E Essa aí revenda aí você está aconteceu, fazendo em quanto tempo para ela que já está. Depois, você arrematou quando e está revendendo quando? tem 2 meses e meio, mais ou menos, que eu arrematei. Eu não entrei em contato imediatamente, porque eu fiquei com medo ali, questão de documentação, então eu esperei sair a escritura. E aí, assim que saiu, né, já está inclusive registrado, então eu recebi a matrícula agora esses dias atrás. Mas assim que saiu a escritura, eu entrei em contato primeiro com o ex-mutuário, e o ex-mutuário falou: não, é minha irmã que está morando lá. E aí me passou o telefone dela, ela me atendeu bem, uma pessoa super gente boa ali também, e aí isso me fez pegar confiança também na negociação. E aí Bacana. acabei fazendo o contrato com ela agora recentemente também. Sensacional. Mas aí me conta, isso aí foi mais ou menos um mês, pelo que eu estou entendendo, um mês e pouco antes de entrar na Smart. Daí você pegou ainda o segundo imóvel e em seguida entrou para a Smart? Isso. Aí, assim, por ser uma característica minha de às vezes pegar imóvel para morar, né? Eu já comprei POP em outros lugares também, em preço de mercado, né? Acabou que uma cidade lá do Pará chamada Parauapebas, não sei se tem alguém aí que já passou por lá, mas lá tem uma mina da Vale que é a maior do mundo, mina de Carajás. E aí, quando eu morei lá, fui gerente lá do banco, eu vi que tinha um potencial grande de aluguel lá. O aluguel é muito caro lá, dá mais de 1% sobre o valor dos imóveis. Então, eu acabei comprando alguns POPs lá, comprei 5 POPs lá, que eu nunca nem pisei, né, só através da imobiliária. Uhum, Mas, assim, resumindo aqui, né, por ser uma característica de comprar, às vezes, para morar, eu gosto mais, naturalmente, do imóvel de médio para alto padrão, né? uhum. Acabo conseguindo conhecer um pouco mais, já vendi alguns assim, então fica mais fácil para mim. E aí o segundo, por ser um imóvel de médio padrão, eu fiquei com medo de arrematar sozinho. Então achei um imóvel aqui em Mangaratiba, no litoral aqui do Rio, e aí achei uma assessoria na internet também. O cara fazia assessoria. Eu nem sabia que a Smart fazia assessoria naquela ocasião ainda. E ele me assessorou, me ajudou ali na compra do imóvel. Então, esse imóvel, ele estava por 455 mil no leilão, com preço de venda ali estimado em 750. E aí eu não arrematei nesse valor. Achei que a viabilidade não Apertado. ficava tão legal, porque ia ter que fazer uma reforma lá. O imóvel ele estava novinho, não tinha nem lâmpada, nada ainda no imóvel. Uma cobertura ali em Mangaratiba. E aí eu deixei passar o leilão. Só que depois do leilão, a pessoa que me assessorou, ela falou assim: você não quer fazer uma proposta por Proposta. fora? Quanto que você acha que dá e tal? 400 mil. Chegamos nesse valor. E aí eu fiz a proposta e Deu certo. o vendedor aceitou. Aham. Então esse foi com essa assessoria. Não foi a minha melhor experiência, viu, Pedro? Porque assim, eu acho que não tem tanta liquidez, então acho que isso é algo que eu não acabei não pegando. Se eu tivesse na Smart, eu já teria essa expertise ali, já tinha ficado um pouco mais safo aí nessa questão de analisar a liquidez e tudo mais. Mas foi uma boa experiência, eu acho que não foi uma ótima experiência, mas vai ser uma experiência bacana, vai dar um ROI ali de uns 30%. Como é financiado, talvez um pouco mais ali, dependendo do prazo de venda, né? Mas foi o segundo imóvel e foi com auxílio aí da assessoria.
Bacana. Ó, depois de debutar com o pé direito e pegar um pop com alta rentabilidade, revender fácil, daí veio o que a gente passa muito, tá, gente? Às vezes de olhar o imóvel com o olhar da moradia. O que o Isaac falou, e eu também faço. Às vezes a gente chega e olha o imóvel, poxa, não, uma cobertura dessa em Mangaratiba, bacana. A gente se atrai pelo imóvel, a gente até se visualiza morando no imóvel. E aí a gente valoriza, só que a gente pensa assim, pô. Mas, ok, esse imóvel me adequa, adequa a minha família, mas e liquidez, e mercado desse imóvel, e valor de mercado? É isso que a gente tem que sempre estar trabalhando como investidor. Óbvio que, como pessoa física, eu, vocês, Isaac, queremos o quê? Ganhar dinheiro para poder comprar o imóvel que a gente quer no lugar que a gente quer, independente até de pensar em liquidez, de pensar em revenda, né? A casa da gente não é investimento, a casa da gente é o nosso luxo, né, para o conforto da nossa família. Daí tá certo, né? Mas o Isaac teve essa questão de olhar o imóvel com o olhar de imóvel de residencial para moradia. E interessante que você falou, apesar de eu já ter feito o primeiro imóvel de pequeno valor sozinho, esse imóvel de mais alto valor eu não me sentia seguro ainda de fazer sozinho. Então eu tive que o quê? Adquirir o conhecimento de uma outra pessoa pagando por uma assessoria, né? Aquele momento ainda você não estava no ecossistema Smart, você foi atrás e está certíssimo, né? Você se respaldou de uma pessoa que tinha um conhecimento mais elevado que o seu para te dar segurança no imóvel de mais alto valor. Já não era 45 mil mais, né, Isaac? Então fez bem, foi atrás de uma assessoria, pelo que você está falando, deu tudo certo. Talvez não tenha tanta liquidez, mas deu tudo certo. Ótimo. Agora, diante dessa, viu que o mercado era bom, diante dessa insegurança, falou: opa, então vamos entrar para o ecossistema Smart, quero aprender até para desembolar, fazer mais arrematações e ter segurança de fazer sozinho vários outros imóveis. Foi esse o pensamento na hora de entrar no Smart. Foi. Eu tava ansioso, porque era para eu ter entrado na 34 já, na turma 34. Mas Uhum. aí pensa, não, mas será que eu vou realmente me dedicar? Porque assim, certeza eu já tinha, que era para eu entrar no DZA, né? Só que eu pensei, será que é o momento, né? Porque a minha vida ela é bastante agitada também, né? Bastante corrido, Imagine bastante 3 filhos, esposa, mais o trabalho do dia a dia aí no banco. Isso. E o mercado financeiro é bastante intenso, né? Vamos dizer assim. Tem até uma outra colega aí que a gente conversa, que também é da mesma empresa que eu aí, e realmente o mercado financeiro ele exige bastante do profissional. Mas assim, eu estava pensando só se era o momento. E eu deixei passar, mas depois eu me arrependi, viu, Pedro? Falei, poxa, tinha que ter entrado, era na 34 já. Né? Porque daí eu fiquei ansioso para escalar, para poder avançar mais, né? E aí na 35 eu não perdi a oportunidade. Quando veio a oferta, eu entrei ali, assisti aquelas lives, né? Que faz antes ali da abertura das inscrições. E na hora que abriu a inscrição, eu já fui um dos primeiros. Tanto que eu ganhei ali dentro daqueles 30, né? Ganhei o ingresso da Smart Experience e tudo mais, porque eu estava ansioso já para entrar. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque aí realmente, apesar dessas lives livres, né, gratuitas, elas serem muito boas, mas o conteúdo pago e também o fato de estar dentro da comunidade, de você ter ali o grupo, que você se relaciona com demais esmartanos, as trocas que a gente faz são riquíssimas. Então aí a mente abriu muito mais, aprendi muito mais, né? E todo dia eu aprendo aí com os colegas, e tem alguns grupos já que a gente cotizou. Inclusive tem uma galera aqui, não sei se eu posso já falar, mas tem uma galera Claro, dos grupos aí que são meus parceiraços, né? Que me ensinam todo dia. Pedro, cite aí. hoje a gente tem aí alguns grupos, e aí todo mundo querendo ser tubarão, né? Então a gente criou. Um dos grupos é o Smart Sharks, né? Que tem Smart Sharks ali com Hernani, Gilberto, Lucas, Maurício, Nadir, a Patrícia mora nos Estados Unidos e está fazendo aí arrematações aqui no Brasil, né? Então a gente faz junto ali nesse grupo. E eu e minha esposa, né? Minha esposa sempre minha sócia em todas as arrematações. Aí tem um outro grupo que a gente ficou assim, vamos fazer algum trocadilho aí com Sharks também, né? Daí ficou Top Sharks, In Sharks, bom, encharcados. E Legal, a legal. galera fez um trocadilho aí, brincando, ficou encharcados. Aí tem o Eduardo, o João Romão, a Juliana, o Amauri.
o Ricardo e eu e minha esposa lá também. E aí depois tem Sensacional. mais. Esses aqui são os que a gente cotizou em grupos maiores, né? Uhum. Aí tem também o meu sócio Altieres. Altieres sempre participa aí das lives, ele é muito participativo aí, então a gente trocou uma ideia logo no começo ali dos grupos, e foi muito bacana aí, gosto muito do Altieres também. A gente já comprou 2 imóveis juntos. O Lucas Diel também, que é outro parceiraço aí, a gente comprou já um pop juntos aí. E a Fernanda também muito participativa aí nos grupos. Fernandinha aí tá. A gente arrematou um imóvel lá no Mato Grosso, em Várzea Grande, também uma parceiraça. Então, só para não deixar passar aqui, meus grandes parceiros aí, e é bacana, Pedro, que a gente, quando assiste as lives, a gente ouve o pessoal falando sobre o quanto é bacana a comunidade, o quanto essa questão da comunidade faz diferença, mas a gente não tem noção disso. Depois que você Sim. entra, realmente, que você percebe, poxa, é muito maior até do que a expectativa que eu tinha, sabe? Que é muito bom. A gente se ajuda, a gente tira um ou outro ali de uma furada, né? Pô, mas isso aqui, às vezes a gente está olhando um negócio ali com um olhar, e aí chega outro e, poxa, não, mas e a liquidez? Né? Não, mas e tal coisa? Não, vamos analisar isso aqui, ó. Isso aqui você não viu. Então é muito, muito Ter bacana mesmo alguém, estar aí né, nos para grupos. trocar figurinha ou algumas pessoas para trocar figurinha daquele imóvel, gente, te dá um conforto, porque, poxa, são bens de alto valor, então a gente tá ali querendo trocar ideia com alguém. E talvez você não tenha ali no seu ambiente de trabalho, né, na sua casa, tá? No caso a Einá também é parceira junto com você, mas às vezes na sua casa, no seu ambiente de trabalho, alguém para trocar figurinha com conhecimento sobre leilões. Então estar dentro da comunidade Smart é diferente que eu gostei demais do Isaac acabar de citar aqui, ó, 3 grupos e citar todos os sócios. Os sócios estão aqui, e aí, sócio e tal. Gente, entrar no ecossistema Smart é muito mais do que. Se trata muito mais do que conhecimento, porque conhecimento tem também demais dentro do ecossistema, né? A gente tem uma mentoria que a gente passa conhecimento para vocês, mas é muito mais que isso, é questão de ambiência, tá? É você estar no ambiente que te impulsiona, que te joga para cima. Você está rodeado de pessoas com a mesma mentalidade que a sua, que estão querendo prosperar, que estão querendo ganhar dinheiro, que estão querendo fazer uma renda extra, pessoas bem-sucedidas, né, nas profissões dela e que estão querendo, poxa, eu não vou ficar deixando meu dinheiro parado, eu vou construir aqui meu conforto financeiro, minha aposentadoria, eu vou acelerar. E aí, isso aí acelera demais a arrematação dos esmartanos. Não é à toa, o Isaac está falando aqui, ó. São 6 imóveis no desafio que eu vou mostrar, são 11 imóveis como um todo, e é fruto do esforço conjunto dele, da esposa e dos parceiros. Sabe? Então é muito Perfeito. mais do que conhecimento, é questão de ambiência. A gente fala, o ecossistema Smart tem várias empresas, várias ferramentas, um monte de coisa. Mas o que tem mais valor é a comunidade Smart, galera. Quem ainda não tá na comunidade, só digitar aqui Black, que segunda-feira vai ter a maior oportunidade de entrar. Eu vi aqui, eu tô surpreso, tanto de sócio você citou, o pessoal colocando. Você falou aí de colega bancária. Andréia Vargas colocou aqui, tô aqui também, ó. Andréia, gente, foi também pódio nesse desafio, também arrematou aí 4 imóveis classificados. Tava até falando com a Andréia que a gente está querendo ver se reúne o Isaac, os top arrematantes da turma 35 para fazer uma super live e bater um papo para ver com vocês como é que foi essa trajetória, gente. Em um mês essa galera, tá, arrematou vários imóveis. Como é que a gente faz isso? A gente tem metodologia e a gente inseriu, se eu não me engano, foi na turma 31, Isaac. Antes era informal o desafio da primeira arrematação em 21 dias. Na verdade, a gente fala, analisa, cresce, faz proposta, só para vocês entenderem, saírem do teórico e partirem para a prática. Se não, na correria do dia a dia, poxa, Isaac, 3 filhos, trabalhar no banco, não sei o quê. Gente, fica corrido, você deixa para depois. Você fica só abordando o conhecimento e não bota a mão na massa, não bota na prática, tá? Então, por isso que a gente lançou o desafio. Vou até mostrar aqui o pódio e mostrar o resultado dos martanos. E aí, o Isaac vai começar a falar pra gente como é que foi essas arrematações aí, ó. Tá aqui, ó, pódio da turma 35. Isaac, Andréia, que também tá aí na live, e Antônio José Bianco, que eu não sei se tá aí na live também. Olha aqui. Aqui tá que o Isaac arrematou 6, mas o Isaac me falou, não, Pedro, é porque 6 foram que enquadraram no critério do desafio.
Mas eu arrematei outros imóveis em nome de outras pessoas, nome não sei se foi da esposa ou o que foi, que aí não computa, né? Porque o sistema pega automático aqui. Teve os imóveis, os dois imóveis que arrematou antes. Então aqui, ó, ficou em primeiro lugar com 6, mas na verdade já foram 11 até agora. Andréia com 4 e Zambianco com 2, gente. Agora, olha o tanto de Smartano que completaram a primeira arrematação em um mês. Olha isso aqui. Ó, deixa eu pegar aqui. Ó, passar, ó. Ó, 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 ó. Gente, todos esses arremataram o primeiro imóvel em 21 dias, gente. Imagine o que é isso. É tirar vocês da zona de conforto e virar e falar assim, ó, vamos fazer que é possível. Metodologia é isso aqui, ó. Primeira arrematação em 21 dias, galera. Só acreditar, botar a mão na massa que dá para fazer. Agora, teve a galera que cumpriu parte do desafio. Eles fizeram análise de crédito para saber que tipo de imóvel podiam mirar, fizeram proposta. Eles tiveram a proposta feita para quê? Para a Smart Caixa chegar, fazer um double check, fazer viabilidade financeira e jurídica e eles baterem. Se o que eles fizeram de viabilidade bate com o da Smart Caixa. O ecossistema trabalhando para reforçar conhecimento. Não arrematou, não valeu a pena, não pagou o boleto? Tranquilo, mas o aprendizado ficou, garimpou, fez viabilidade e analisou. Só que soube descartar. Saber descartar também é um conhecimento. Ao tanto de gente que fez as propostas, gente. Então, esse desafio é muito bacana. Foi uma forma que a gente fez, ó, tá aqui, ó, toda a trilha do desafio, ó, as missões que a galera vai cumprindo, ó, tá? Até chegar no fim, tá joia? Isaac, conta aí. Aí você chegou na Smart, beleza, já tinha um conhecimento, conteúdo gratuito, 2 arrematações nas costas. Como é que foi aí esse primeiro mês de Smart? Tanto de conteúdo, conhecimento, quanto de o que você achou do desafio, te estimulou a arrematar? Como é que foi? Ô Pedro, antes de responder a sua pergunta, deixa eu só citar aqui também, acabei esquecendo, o Eduardo, a Juliana e o Ricardo, eles estão na Austrália. Aí, Então, é muito, muito bacana que quando a gente está acordado é que eles estão dormindo. Então, as arrematações de que eles participaram, aí, que são de um dos grupos aqui, né? Era até curioso, assim, porque a gente mandava as coisas durante o dia no grupo, no outro dia, lá, né, é que eles iam ver. Então, quando era noite aqui, que eles começavam a responder as perguntas ali, os questionamentos no grupo ali, para a gente avançar. Então, você citou antes que tem smartano de todo lugar do mundo, e tem, né? tem. Patrícia aqui dos Estados Unidos, aqui só nos grupos que eu participo, e o Eduardo, o Ricardo e a Juliana lá na Austrália também. Fui encontrar eles lá um pouquinho, né? Bem ali, né? Bem aí perto. É, mas respondendo a sua pergunta sobre esse primeiro mês de Smart, assim, quando eu entrei, eu já fui direto para o conteúdo ali. A gente tem aquela trilha inicial para Uhum. fazer, para cumprir, inclusive. Tem ali aquela prova, né? Uma espécie Um de quiz. prova, um quiz, né? Um quiz que a gente faz ali. Então, eu fiquei ansioso para fazer logo o quiz. Já ali a gente já tem uma bagagem bem interessante, né? Ali a gente já aprende bastante. Mas eu acho que o que é mais bacana ainda são as mentorias ao vivo, que a gente pode participar, que o pessoal participa bastante ali, né? Tem muito questionamento. E é interessante que às vezes eu não conseguia assistir ao vivo, por uma situação ou outra aqui particular, mas no outro dia, quando você vê os questionamentos do pessoal, vai muito em linha com aquilo que a gente tem também de dúvida, né? E vocês respondem ao vivo ali, é muito bacana. Esse conteúdo da imersão, ele é fantástico. Eu acho que ajuda demais mesmo. E assim, ele é vivo, porque em cada momento, às vezes, tem uma mudança. Por exemplo, a Caixa deixou de financiar imóvel de 50 mil ali, financiamento de 50 mil subiu. Né? Isso no outro conteúdo original, às vezes, não tem essa informação, né? Perfeito. Então, a mentoria ao vivo, eu acho que faz muita diferença. E aí você vai empolgando, né? E eu já queria escalar, né? Já gosto de imóveis, já tinha uma grana que estava no mercado financeiro ali que eu estava meio já decepcionado ali com o andamento ali das minhas aplicações. Falei, não vou deixar dinheiro, ficar perdendo dinheiro nisso aqui não, vou colocar imóvel, que mesmo que eu demore um pouco para vender, mas meu patrimônio, a partir do momento que eu coloquei ali, ele Tá já seguro. aumentou, né? Se eu fiz uma avaliação correta ali do valor do imóvel, ele já aumentou. Então, esse primeiro mês aí foi bem bacana, e aí eu parti para cima, né? Primeiro, arrematei um sozinho,
e aí depois comecei a cotizar, né? Até para fazer as trocas mesmo com o pessoal ali. Então já fui achando alguns sócios, Altieres, a Fernandinha, e aí os grupos ali. O pessoal falava no grupo, ó, é interessante, né? Muita gente colocava no grupo ali, ó, tô à disposição para cotizar e tal. E eu ia e respondia no PV. Alguns não me respondiam, né? Porque às vezes já tinham montado o grupo lá, já tinha fechado a turma, mas alguns já me buscavam lá e colocavam nos grupos deles aí também. Então eu acabei entrando em alguns grupos dessa forma também. É importante você falar também desse início e da formação de parcerias, o Isaac, porque hoje mesmo, se a gente for olhar lá no grupo da Turma 35, eu vi que tinha um colega lá, um smartano novato lá, falando assim: Ô gente, eu tô querendo arrematar, começar a arrematar em grupo, como é que eu faço e tal. O pessoal às vezes fica na busca de uma fórmula mágica. A fórmula mágica pronta não tem, mas é assim, é bem tranquilo da gente falar. O que que é, gente? Para você ser lembrado, você precisa ser visto. Então, interagir, participar de lives, né, trocar mensagens no grupo, que no final das contas um vai puxando o outro. Igual você falou, o Altieres é muito participativo. Opa, já linkamos. Como é que conta um pouquinho como é que fluiu essas parcerias aí? Você chamava, um smartando que você via respondendo alguma coisa? Como é que funcionava? Às vezes, Pedro, assim, eu acho que é muito natural, assim, quando você consegue participar, é isso que você falou. Às vezes você responde lá um questionamento de um colega, né, o cara tem uma dúvida que você já pegou aqui em outra aula ou já descobriu a resposta, você responde às vezes ali no grupo mesmo, ou às vezes no privado, e aí já começa a surgir ali o match, né? O cara já, pô, ô, bacana, Isaac, legal, tal. Ou mesmo algum questionamento que eu fiz, alguém me respondeu ali, pô, legal e tal. Aí começa a surgir aquela troca, tá? E aí, você tem algum imóvel em vista e tal? E a gente começa a trocar. É muito natural, mas para quem participa, eu acho, né? Perfeito, é isso. Eu acho que tem que aproveitar, não pode perder essa oportunidade de estar na comunidade, né? É muita gente ali buscando o mesmo objetivo. Como você falou, muita gente bacana, pessoas bem-sucedidas ali nas suas respectivas profissões, pessoas que estão buscando aí essa evolução. Então, pô, não dá para perder a oportunidade. Vamos fazer os links ali, vamos conversar. E uma outra coisa que eu achei bacana, assim, o desafio. Eu acho que o desafio faz a gente mexer. Eu mesmo sou bastante competitivo também, né? Então, o Uhum. fato de ter o desafio, de ter o prazo para cumprir ali, fala, não, não, peraí, faz a gente se mexer. Então, me tira um pouquinho da zona de conforto e aí faz com que a gente vá atrás e pesquise mais, estude mais. E o aprendizado do adulto é muito isso, né? A prática, né, também aliada à teoria, né? É, Perfeito. A ideia do desafio é justamente essa, é tirar vocês da inércia, porque vocês enxergam a analogia que a gente faz aqui. Vocês enxergam quando a gente faz uma live dessa aqui do Isaac, falando dos resultados dos 11 imóveis arrematados, o que vocês enxergam? Vocês enxergam os 11 imóveis arrematados e o lucro do Isaac. A gente faz uma analogia que vocês enxergam a barriga de tanquinho. Você vê que a pessoa tá lá sarada, bonita, opa, beleza. Quero isso para mim também. Todo mundo quer estar lá bonito, sarado, todo mundo quer o resultado das 11 arrematações lucrativas. É isso que a gente enxerga, é isso que a gente quer. Só que para chegar no resultado, tem que ter aí um comprometimento, um esforço, uma dedicação. Aí vocês não estão enxergando, por exemplo, às vezes, quantas horas que o Isaac se dedicou escutando no Spotify o conteúdo gratuito, o Isaac estudando, garimpando imóveis, o Isaac entrando no ecossistema Smart, fazendo parcerias. Isso são horas de dedicação que ele poderia estar com os 3 filhos, que ele poderia estar com a esposa. Não, mas ele se dedicou. Então, para chegar nas 11 arrematações, ele teve que ter uma dedicação e um esforço. Isso a gente fala, ó, então, para chegar no resultado, você tem que ter um desconforto. Você tem que ter uma dedicação. Então, que é o quê? Ir na academia todo dia. E às vezes as pessoas não querem ir na academia todo dia. Ela só quer ter a barriga de tanquinho. O que que a gente faz? Estimula vocês. Com o desafio da primeira arrematação, a gente está fazendo o quê? É como se fosse um personal ali te falando, ó, você tem que o horário marcado comigo todo dia aqui, vamos cumprir a meta. Não adianta você só ter conhecimento, você só estudar. Tá aqui aula ao vivo, tá aqui aula gratuita, tá aqui ferramentas, tá aqui etc. Não.
Vamos botar em prática, vamos arrematar. O desafio faz isso. Você vê os colegas lá preenchendo, a gente passa para vocês. Gente, o pessoal já cumpriu a meta, o pessoal já está cumprindo o desafio, vamos ou não vamos? E pessoas competitivas igual o Isaac e aí comprometidas vão lá e tem resultado acima da média. 6 arrematações válidas, né, para um mês. Sensacional, Isaac. Conta pra gente um pouquinho dessas arrematações. Você chegou a começar a falar da primeira, fala aí dessa primeira e conta dos outros aí. Então, o pessoal até perguntou aí, eu vi nas perguntas, se foram todos à vista. Não, eu tive três financiados, né? Então, eu financei um direto com a Caixa, financei um com o Santander, então arrematei um lá no Santander, e também esse que eu fiz a proposta ali de Mangaratiba, eu financei no BB. Então, Uhum, foram três financiados, um deles com 5%, né? Uma casa lá em Barreiras. Essa até é interessante, Pedro, de falar. Essa eu já tinha entrado na Smart, mas acho que não tinha iniciado o desafio ainda, não tinha nem feito o desafio. Não, eu não me recordo bem, mas eu acho que ela não entrou nem no cômputo aí das 6 arrematações. Mas essa casa é um sobrado lá em Barreiras. Barreiras, eu já fui superintendente do banco lá, uhum. né? Então, eu conheço o local, sei que é um local economicamente lá na Bahia muito pujante, né? O agro é muito forte lá, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiros. E aí eu vi esse anúncio ali na caixa e quando eu fui olhar a foto, feio, feio demais, portão feio. Falei, cara, mas não tem condição dessa casa ser desse valor aqui, né? A foto estava errada. Então já estava em venda direta, um imóvel que estava à venda por 400 mil ali na Caixa, mas um imóvel que vale aí tranquilamente uns 800 mil, né, Eita. pelo valor ali. Uma casa um sobrado de 300 metros, com piscina, com área gourmet. Só que a foto e a localização que dava no Google Maps estava errado. Então, a hora que você Aí primeiro olhava a espantava o foto, pessoal. é, já espantava na foto, né? E aí depois você ia para a localização, o Google Maps também estava dando uma localização errada, não era aquela localização. E aí a minha esposa começou a procurar, falou, não, mas não é essa casa aqui, né? Porque não batia com a descrição ali. E aí a gente começou a estudar, e aí por isso que eu digo, minha esposa é minha sócia, né? De fato mesmo, ela me ajuda muito, ela faz os levantamentos junto comigo. Às vezes estou trabalhando e ela está lá estudando o imóvel, fazendo alguma coisa. Agora ela está tocando reformas aí. Mas aí esse imóvel a gente começou a estudar um pouquinho mais e aí descobrimos que era um baita de um sobrado. Uma baita de uma casa com piscina, área gourmet, 300 e poucos metros. Não estava batendo inicialmente o tamanho que estava na descrição com o imóvel que estava no Google Maps e nem na foto, né? Sim. A foto era do Google Maps. Eu acho que o cara lá, o avaliador, ele nem foi no imóvel na Tem época. algumas vezes que nem vai, pega mesmo foto do Google Maps e pronto. Daí a gente tem É, que fazer um trabalho de investigador, né? aí foi isso que a gente fez, né? Aí começamos a investigar para ver, não, esse negócio está errado. E aí estava na venda direta e falei, não, vou arrematar. Aí tem 2 dias lá, a Smart Caixa dá aquele apoio, né? Já indiquei a Uhum. Smart Caixa. E aí, de fato, veio na diligência o imóvel que a gente já tinha chegado no consenso que era aquele imóvel. Falei com 3 corretores lá no município, fiquei ali mais seguro com relação ao valor de comercialização. A Smart Caixa fez todo o levantamento, de fato era aquele imóvel, tirou foto. Foi um baita do sobrado, uma casa que tinha ali menos, em torno de 5 anos, acho que ela foi construída em 2020. Então, imóvel novo, né, que vai demandar ali pouca reforma. E aí eu arrematei, paguei 21 mil de entrada Olha aí. e acho que um pouco mais de R$ 500 de IPTU que tinha vencido lá. E é esse o gasto até agora, né? O financiamento saiu faz pouco tempo. Vai vir a Acabou primeira de. Fiz parcela pela ainda. Smart Cred, aham, fiz pela Smart Bacana. Cred e não saiu nem a primeira parcela ainda, né? A primeira parcela acho que vai vencer agora em novembro. E já estou Aí, com o galera, imóvel aí. só pra vocês Agora tem entenderem, que no só final das desocupar. contas. Desculpa, pode falar. Não, eu só ia dizer que agora tem que desocupar. Daí é É. outra. Ó, aí você vai contar dessa parte pra gente, você já apurou como é que tá. Mas basicamente 5% de entrada, então R$ 21 mil.
Aí vai pagar o quê? ITBI, pagou 500 de IPTU, vai ter que pagar ITBI, como qualquer imóvel, seja de leilão ou não, que é o imposto municipal para quem adquire imóvel, vai ter que pagar o registro, vai ter que pagar algumas parcelas até revender o imóvel. Esse vai ser o custo, tá, da operação do Isaac. Depois vai revender, vai quitar o saldo devedor com o dinheiro do comprador, imposto de renda com o dinheiro do comprador e vai ter o retorno. Você tem um retorno estimado aí dessa casa, Isaac? Para vender rápido, para a gente vender por um preço menor do que o de mercado, eu estou estimando uns 70% de ROI, Olha Pedro. aí. Esse imóvel, inclusive, já paguei o ITBI, e é interessante que, acho que talvez por não ter muito medo já, assim, por já ter morado em muito lugar, eu vou atrás, assim, né? Ligo atrás da galera. Eu acho que isso, todo esmartano tem que ter essa atitude, né? E eu liguei lá na prefeitura, falei com um, falei com o outro, não estava conseguindo desenrolar a ITBI, porque estava no nome do ex-mutuário ainda, do cadastro na prefeitura, eles não tinham transferido para a Caixa, embora a Caixa tivesse pago. Aí falei com uma pessoa que eu conhecia lá, a pessoa foi na prefeitura, conseguiu fazer essa mudança para a Caixa, né? Porque a Smart Caixa também não estava conseguindo desenrolar, o pessoal não estava dando atenção na prefeitura. E aí a gente conseguiu desenrolar isso aí, e eu consegui que eles recolhessem o ITBI pelo valor da arrematação. E lá ainda tem um desconto quando é financiado. Então eu paguei R$ 4.500 de ITBI. Ótimo. No Foi imóvel de alto valor, 4 mil e pouco. de muito, muito barato. O ex-mutuário tinha pagado 27 mil de Olha aí. ITBI nesse mesmo imóvel. Então eu Conhecimento aplicado, né, galera? Então você correu atrás, explicou que era conhecimento. de leilão, né, para conseguir esse valor abaixo. Exato, eu citei inclusive a súmula do STJ ali, isso tudo que a gente aprende já com a Smart, né? Então, peguei ali o texto, Conforme coloquei tema na. 1113, o Isso, valor deve ser o valor da transação. Gente, isso. conhecimento, ó, da economia, não é só na hora de garimpar, é em todo o processo, até o final você está economizando. Com o Smart, até na hora de revender, a gente banca o anúncio de vocês no LX, no Zap, no Viva Real. Então é muito bacana assim ver o conhecimento sendo aplicado. Nesse imóvel aí, então, você já fez uma arrematação projetada de 70% de lucro, tirando pouco dinheiro do bolso, e agora você me falou que tem ainda a parte da desocupação. Como é que é? Você ainda tá esperando para entrar em contato, já sabe quem é que está ocupando, já começou alguma iniciativa de tratativa de desocupação? Conta pra gente. Não, esse aí, como a Smart já conseguiu protocolar o registro, né? Então já tem um Uhum. contrato com a Caixa, já tem o registro protocolado e TBI pago. Aí eu tomei coragem e já falei com o cara, né? Só que o ex-mutuário, ele me passou o telefone de um advogado. Uhum. Não, fala com o meu advogado aí. E assim, é muito interessante, conhecimento muda tudo, né? Porque eu já fui falar com o advogado já mais seguro, né? Seguro. Então falei com o advogado, não, porque o cara, o advogado que não tem expertise em leilão, não conhece realmente aí essa parte profundamente. Então ele quis dizer, não, o cara, o ex-mutuário aí, ele falou comigo porque ele quer voltar a pagar as parcelas e tal. Ele não pode sair agora porque eu estou entrando com o processo. Aí eu expliquei para ele, eu falei, amigo, a propriedade está consolidada, né? O imóvel já foi revendido, juridicamente já está perfeito, né? Não tem mais como ele voltar a pagar as parcelas. Aí falei da questão da taxa de ocupação e eu fui dando uma aula para o advogado sobre essa Sim. questão, né? Juridicamente falando. No final, o advogado concordou comigo, falou que ia falar com o ex-mutuário, então agora eu estou aguardando um retorno deles. Foi recente esse contato, né? Porque só agora que saiu aí o protocolo do cartório, mas eu estou aguardando agora um retorno deles. A princípio, o advogado já se convenceu De de que não que vai ser bom para o ex-mutuário permanecer no imóvel, né? Que ótimo. Gente, conhecimento aplicado, porque muitas vezes o mutuário ou ocupante não sabe, né? Ele já sabe que ele perdeu o imóvel para o banco, conseguiu ele embarrigar mais 6 meses, um ano, 2 anos, 3 anos. Às vezes o banco demora para retomar, e aí ele acha que na hora que chega o arrematante, o comprador, que ele vai conseguir
né, mais um tempão que não vai acontecer nada. Aí vem você com conhecimento falando, olha, se você é bom para mim, para você desocupar amigavelmente, se você não desocupar amigavelmente, você vai ter que me pagar uma taxa de 1% ao mês. Sua posse aí é irregular, então você está sujeito a ser despejado com força policial, constrangimento. Você vai ter custas, né, porque a justiça está a meu favor, você vai ter que sair liminarmente, você vai ter custas de honorário de sucumbência, etc. Não vai ser bom para você, não vai ser bom para mim. Isso aí, às vezes, a gente explica até igual o Isaac falou, para o advogado da outra parte. E a gente tem que ser muito claro e elucidativo com o ocupante, por quê? Porque às vezes ele vai consultar um advogado que não tem conhecimento, e se esse advogado não tiver conhecimento, mas tiver disposição de escutar, igual o outro escutou Isaac, ótimo. Ele vai entender e tiver boa fé, ele vai entender e vai orientar bem o cliente. Agora, tem advogado, infelizmente, que quer só uma causa, porque só se tiver o litígio que eles vão ganhar dinheiro. E aí vai ter advogado que vai prometer, não, peraí, que eu consigo anular para você, que eu consigo postergar sua ocupação aqui e tal. Então, você, sendo bem assertivo, passando para o ocupante todos os prós e contras, né? O ocupante, né, por mais que óbvio você é uma parte interessada, ele tem ali um poder também de ponderar as orientações que ele vai receber do lado de lá. Aproveitando que você tocou nesse assunto de ocupação, ô Isaac, vou dar um spoiler aqui para vocês, tá, gente? Hoje, meio-dia e 37, quinta-feira, é live com Guaracaixa. Sempre a gente fala de Caixa Econômica Federal, quintas-feiras, aos meio-dia e 37. E nós vamos fazer uma Black November da Smart Caixa. Nós vamos ter uma oferta especial para todos que utilizam o serviço da Smart Caixa e tem a ver com emissão na posse, tem a ver com aí ocupação de imóvel. Então, tá, todo mundo que está aqui está convidado a estar meio-dia e 37. Nós vamos anunciar meio-dia e 37 a Black November, tá? Mas basta você saber que 80 a 90% das desocupações são amigáveis. 5% das vezes você consegue revender para o próprio ocupante, que foi o caso do primeiro imóvel que o Isaac arrematou. Já no primeiro ele revendeu para o ocupante. Os outros aí que você não consegue dessa forma, você entra com emissão na posse, a justiça está a seu favor, tá? A Smart tem um escritório parceiro especializado que já fez emissão na posse no país inteiro, tem estatísticas ali mostrando que o imóvel é seu, não tem como você não desocupá-lo. A questão é o tempo para isso. Isaac, mas vamos lá. Então, essa arrematação show de bola, pelo visto, vai ter desocupação amigável. Se não tiver também, a justiça está a seu favor. Agora é questão de tempo. Qual outra arrematação aí desses aí você acha que merece uma deferência para a gente contar como é que foi? Eu tenho aqui, a gente fez algumas arrematações, eu fiz nos grupos, né, no Smart Sharks e no Encharcados aqui. A gente fez a arrematação de alguns POPs, e aqui no Rio mesmo. Então, acho que o pessoal me viu ali nos grupos, né? A gente começou a trocar uma ideia e me chamou para montar ali no grupo e me chamou para montar o grupo ali para a gente avaliar esses imóveis. É, Curioso é que a gente arrematou 7 imóveis em um dia no POP. Aí a gente acabou estudando melhor, viu ali que tinha alguns desocupados, aí já abrimos mão de algumas arrematações, né? Então, estava num dos grupos, a gente tinha feito essas 7 arrematações. O pessoal decidiu para ficar por um só dos imóveis. Eu conversei com a turma e falei assim, tá, e se eu quiser ficar com mais, né? Cotizado aqui, tá tranquilo? Não, beleza. Né? Só não vai passar o conhecimento aí para frente, né, sem você participar junto. Beleza. E aí eu acabei arrematando mais 2 desses imóveis, então a gente arrematou 3 no mesmo condomínio e um outro em outro condomínio aqui também no Rio de Janeiro. Todos eles, os 4, desocupados. Então a gente Opa. conseguiu fazer uma boa diligência. E aí, assim, Pedro, muito bacana, porque os grupos a gente se ajuda demais. Então, um pegou, foi falar com o síndico, outro identificou lá um empreiteiro que tinha no condomínio que fazia já a reforma, né? O cara já conhecia de leilão, o cara já tinha alguns investidores que tinham feito investimento por ali. O outro fala com o corretor, o outro dá uma olhada na documentação, o outro faz o card e controla a questão de nota. Então, é muito bacana e esses estão sendo uma experiência também muito interessante nesse sentido,
porque cada um vai pegando ali e vai correndo para um lado Sim. e vai ajudando, né? E aí, aqui, por estar no Rio, e eu estou no Rio atualmente, eu fui lá semana passada, no sábado, tomei posse já de três, levei o chaveiro lá, né? Três popzinhos que estavam desocupados, novinhos, novinhos, né? Só vai precisar colocar o piso, que nem piso tinha. Então a gente vai colocar o piso, fazer alguns ajustes ali, pia, uma coisinha ou outra, e já está pronto para venda. E a gente já identificou que o preço, a gente pagou em média ali é, foi variado ali 40 e poucos mil, 30 e poucos mil. Um deles foi com o Lucas aí, só eu e ele, outros foi com Encharcados, outro com Smart Sharks, os grupos ali. E esses imóveis eles vendem em torno de 130, 140 mil, né, pelo que a gente levantou ali das últimas vendas no condomínio. Então vai ter um ROI bem interessante, a gente calcula aí de 50% ou mais, já contando reforma, documentação e tudo mais. Então é outra experiência bem positiva que eu estou tendo aí com os leilões. Tá vendo, galera? Então, ó, algumas das técnicas aí já estão sendo replicadas. Eu já vi em algumas lives esses relatos de concentrar ali na mesma região, às vezes no mesmo condomínio, que otimiza processo ali. O corretor que vai te ajudar no imóvel já vai te ajudar em todos os outros, já tem expertise na região. Você já fica sabendo ali quem é o síndico, já sabe tratar, né, fornecedores ali, o pintor, até o pedreiro, que se precisar fazer uma pequena reforma. Esses imóveis aí, se estavam desocupados, às vezes até não sei se precisa fazer. Quando é desocupado, às vezes é entregue direto pela construtora, aí não tem nem contrapiso, talvez colocou um vinílico. Como é que era a situação desses imóveis aí, o Isaac? Sem piso, né? Só o cimento ali. A gente já comprou, já contratou empreiteiro, tudo, e vai ser no vinílico, né? A gente vai colocar ali o piso vinílico. Escolhemos ali no grupo um piso que fosse bacana, né? E que até o próprio empreiteiro lá deu algumas indicações, então a gente já fez essa compra. Interessante, Pedro, que assim, no Rio, até o Guará fala muito disso, né? O pop no Rio é perigoso, né? Dependendo do lugar que a gente compra, né? Tem ali, a gente tem que ter um cuidado, aliás, né? Porque tem Uhum. muito lugar bom no Rio também, mas tem lugar que a gente pode cair em alguma fria. E um dos colegas achou, eu não lembro qual deles foi agora, um mapa das facções no Rio de Janeiro. Então a Sim. gente consegue, por esse mapa, identificar ali os locais que tinham ou não facções. E lá não tinha. Lá era uma zona tranquila, né? Lá nos dois locais, aliás, porque foi em dois condomínios diferentes. E eu fui lá, realmente um lugar muito tranquilo, família, o entorno muito tranquilo também, comércio, família. E aí isso me deixou mais feliz, até depois que a gente já tinha pago o boleto, né? Uhum. Porque eu já fui para tomar posse. Então, acho que se a gente faz uma boa diligência, se a gente consegue fazer realmente um bom levantamento aí, a gente arremata tranquilo e fica tranquilo, dorme tranquilo depois, né? Pois é, tem esse estigma demais, viu, gente? Você tá aí no Rio, então você convive aí já com a realidade daí. Mas pra gente que tá de fora em outros estados, fica vendo o documentário, acha assim que todo lugar é zona de guerra, de tráfico, de milícia. E se você fizer boa diligência, é igual o Isaac acabou de falar, não é assim, não é em todo lugar que você vai sofrer resistência, não. Ontem à noite, eu estava no encontro aqui dos tubarões que vieram recepcionar o Fernando Merli aqui em BH. Eu estava conversando com o Felipe. Felipe é até meu vizinho aqui, Felipe Brito da Smart. Ele arrematou, gente, só no mês de agosto, 30 imóveis, tá? Nos condomínios aí, tudo igual. No Rio de Janeiro também, 30 imóveis. E ele falou, gente, é tudo isso, é boa parte desocupado, tranquilo, é só chegar, pintar, colocar, não vinílico, ele falou que vinílico eles falam que é um luxo nos POPs, coloca um laminado, né, é simples de fazer. Agora, tem que ter diligência, né, Isaac? Você não pode chegar. Não é só no Rio, em qualquer lugar você tem que ter diligência. Você já pegou imóveis aí também, desse um mês aí, você pegou alguns outros imóveis fora do Rio. Neles também você fez diligência. O mesmo cuidado que você tem fora, você tem que ter no Rio, não é isso? Exatamente. Eu peguei um dos imóveis com altieres lá no Rio Grande do Norte.
São Gonçalo do Amarante, a cidade lá, um bairro em expansão lá, muito, muito bacana. Pagamos 50 mil no imóvel, que vale aí tranquilamente 150 mil pelos levantamentos que a gente fez. O imóvel é relativamente novo também, a gente vai vender ele fácil, porque ali não é um lugar que a gente tem muita concorrência ainda, embora seja um bairro em expansão, mas tem bastante demanda, né, segundo os corretores que a gente contatou. Peguei também um imóvel em Florestópolis, no Paraná, Aí. tá, com Altieres também aí, a gente pagou 75 mil, mas o imóvel que a gente levantou ali por baixo, 180, a gente consegue até um pouquinho mais nele, mas 180 ali é um valor de liquidez mesmo ali, para vender fácil. Esse já está até documentado, já saiu matrícula, tudo, a gente já vai partir para desocupação agora. A Altieri está dando uma força danada lá nesse ponto. E também comprei um imóvel em Várzea Grande, no Mato Grosso. Mato Grosso foi um lugar que eu já trabalhei também, então eu acabei ficando bastante seguro ali. Essa foi uma experiência muito positiva aí com a Fernanda, porque é um imóvel que estava lá na venda direta, meio que jogado lá, vamos dizer assim, né, esquecido lá. Um apartamento de 89 mil, que tinha até difícil de localizar no Google Maps, ali a gente não conseguia com facilidade localizar, eu tive que pagar um diligente para ir lá e levantar, olhar matrícula, estudar um pouquinho mais. Localizamos um condomínio bacana, numa região muito boa, com escola perto, mercado, tudo ali perto, pertinho de uma grande avenida lá. E eu falei, consegui o contato da síndica depois, a síndica falou, não, esse apartamento aqui vale 250. Só que falou mal do condomínio, não, porque o condomínio é muito simples, porque não tem piscina, não tem nada, realmente não tem, né? E aí eu conversando um pouco mais com a síndica, daqui um pouco ela falou, não, porque eu comprei um aqui e tem condomínio que não paga o condomínio em dia, não sei o quê, não dá para fazer muita coisa. Ela foi reclamando ali. Só que depois eu descobri que ela tem 3 apartamentos lá. E toda vez que surge uma oportunidade, ela compra um apartamento. Então ela tava fazendo o oposto, ela estava denegrindo o condomínio, mas ela comprou um, depois ela comprou outro, depois ela comprou outro. Eu falei, então acho que tá bom isso aí, né? E apartamento que vale 250 mil, a gente vai gastar aí uns 10 mil, um pouco mais aí de reforma. Apartamento bom, de 76 metros quadrados, com suíte e tudo. E a gente deve gastar aí uns 15, talvez uns 15 mil de reforma. Pagamos ali uns 12 mil de condomínio que tinha vencido já. E deve dar um ROI aí bem interessante, aí, uns 60% de ROI, acredito que a gente consegue em até um ano. Tá Então, vendo? E também no foi imóvel uma de um outra pouco experiência mais de muito alto boa. valor, revender por 250 que você falou, né? 250 é o preço dele ali de mercado. Nesse imóvel só dá quanto mais ou menos de lucro absoluto no bolso que você imagina que sobre? Vai sobrar pelo menos uns 100 mil, acredito que a gente consegue colocar no bolso ali nesse imóvel. Então, vamos 89 ali, 12, mais a reforma, mais documentação, eu acho que até um pouco mais de 100 mil a gente consegue lucrar com esse imóvel. Bacana demais. Ó, eu gostei de ver, se eu não me engano, foi, ó, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Norte. Me ajude aí, eu acho que teve mais o quê? Isso. Teve mais É, uns dois estados: Paraná, Paraná e é, Paraíba. Paraíba, teve o Rio, você já falou, né? Porque teve dois lugares aqui no Rio, teve três, né? Mangaratiba também aqui no Rio. Isso. E tem também em Caxias do Sul. Peguei uma cobertura lá também financiada, essa foi pelo Santander. Uma cobertura que deve valer aí uns 800 mil também. A gente deve conseguir vender aí para vender rápido uns 750 mil e comprei por 400 num leilão do Santander. Aí, ó, Então, outro mais um imóvel muito bom. resultado, leilão do Santander. E a Andréia tá lembrando aqui, Bahia também, né? Isso, Bahia, Barreiras, não posso esquecer da Bahia, pô. Ó, pelo visto aí, 6 a 7 estados diferentes já, galera. Então, Isaac começou com a mentalidade já da Smart, de que lucro não tem CEP.
tá? O que importa é dar lucro imóvel. Falando em lucro, você citou aí 100 mil nesse último imóvel, que já é mais de médio padrão. Você pegou alguns POPs, que o lucro ali gira na faixa entre 30 e 50 mil absoluto por imóvel. Conta pra gente aqui, o Isaac, você já chegou a fazer a conta desses 11 imóveis que você já pegou? Quanto de lucro que te daria somado, né? Vamos colocar, né? No mundo ideal, óbvio que a gente sabe que você acabou de começar a arrematar, então que eles estão para venda ainda. Quanto, todos eles vendidos, quanto de lucro que estaria esses imóveis? Pedro, de maneira conservadora, aí uns 800 mil. Olha aí. Conservadora, tá? Porque tem alguns que eu como eu financiei, eu acabo tendo, eu consegui alavancar, né? Então eu tenho um pouquinho mais de retorno, mas por um investimento mais baixo, apesar do valor do imóvel ser alto, e outros POPs ali um pouquinho menos, né? Mas uns 800 mil de maneira conservadora. Olha aí, galera. Prestem atenção, tá? Desses 11, 9, se eu não me engano, foram arrematados em um mês, mas vamos colocar 2 meses aí, porque tem os dois anteriores. Em 2 meses, o Isaac arrematou 11 imóveis. Vamos é, colocar a hipótese de que o Isaac resolvesse agora tirar um período sabático, que ele só fosse fazer 11 arrematações nesse ano, tirasse 9, 10 meses de período sabático, daqui um ano arrematasse mais 11, tirasse o período sabático mais 11. Se ele arrematasse só 11 imóveis por ano, esses 11 imóveis, gente, dá um lucro líquido de 800 mil reais por mês. Se você divide isso por 12, gente, tá? Isso dá mais que o salário de um grande médico, de um alto executivo. Dá aí, ó, 60 mil reais por mês de lucro, gente. Não existe salário convencional no país que paga isso. Isso é porque o Isaac está começando ainda. Óbvio, o Isaac é fora da curva. O Isaac foi campeão aqui do desafio. Mas qualquer um de vocês podem fazer resultado como esse, né? A questão é, os leilões estão aí, o local de aprendizado está aqui, vocês estão aqui dentro do ecossistema Smart. Depende de vocês, de tirar a bunda do sofá, de se dedicar, de se esforçar. Fácil não foi. O Isaac está contando aqui para a gente a trajetória, teve muito esforço. Fácil não foi, mas dá para qualquer um fazer. Tem que ter comprometimento, tem que ter esforço. O que você tem que ter? Planejamento. Você quer ter resultado na vida, você quer ter prosperidade, você quer ter um conforto para os seus filhos, então coloca aqui que horas do dia que você vai tirar para o seu HBC, horas bunda cadeira, para aprender, para praticar. Se vocês se comprometerem com vocês mesmos, vocês podem ter esse resultado. Isaac, para a gente encerrar a live, eu queria que você pegasse aqui 1 minuto e desse uma dica, né? Para as pessoas que ainda não começaram a arrematar. Você agora aí, um arrematante aí que um mês, né, conseguiu ter esse sucesso. Que dicas você dá para o pessoal que está querendo começar? Pedro, eu acredito assim, que tem que perder o medo, né? É difícil de falar, é fácil de falar e é difícil de fazer, mas assim, imóvel, pessoal, o máximo que vai acontecer é você ganhar menos do que aquilo que você esperava, ou se você tiver feito uma viabilidade muito ruim, você empatar ali com o valor do seu investimento. Ganhar Mas pouco, né? imóvel é muito seguro, é um investimento muito seguro hoje, é imóvel, e eu acho que pode realmente mudar aí o patamar de qualquer um. É algo que eu quero escalar, eu quero continuar escalando, quero daqui um pouquinho para os tubarões, quero de repente viver disso daqui no futuro, né? Então eu acho que não tenham medo. Estudem, né? HBC aí. Eu já rodei final de semana estudando, olhando imóvel, garimpando e fazendo viabilidade, mas eu não me arrependo não, porque isso já me deu alguma substância aí, algum conhecimento, né? Então façam isso aí que vai ser muito positivo. Gente, fique de inspiração então aqui a trajetória do Isaac. Vocês podem trilhar também, tá? Então fique de inspiração. 111 pessoas, boa parte aqui já é smartando. Se você não está tendo resultados tão expressivos ainda, quer acelerar, tá aqui, ó, o resultado do Isaac, tá? Ó, vocês também têm que procurar parcerias dentro da comunidade, serviço para ser lembrado. Então trocar figurinhas com os colegas. Aqui, ó, tem aqui o Instagram do Isaac, ó. Clica ali, família.cs.imóveis. Já criou até Instagram para revender os imóveis, galera. Isaac é ligeiro no gatilho. Agora, se você tá aqui e não é smartando ainda, tá em cima do muro,
tá? Não começou a arrematar, ou então já arremata, mas tá jogando a Série B, tá aí enrustido, falando assim: ah, não, mas eu já sei tudo, não sabe, gente. Ah, mas eu já tem uma ou outra pessoa aqui para trocar figurinha, você não sabe o que é com comunidade Smart. Não deixe a oportunidade de vir para a Série A, tá? É a melhor oportunidade que você vai ter na sua vida de jogar a Série A dos leilões. É semana que vem, dias 10 e 11, a gente vai abrir a Black Mob. Dia 10 especificamente, no primeiro dia, como é uma oferta aqui irresistível que vocês não tem como perder, no primeiro dia já vai ser a abertura, tá? Então, ó, só digitar aqui Black, digita aqui embaixo nos comentários Black, você vai receber no seu inbox do Instagram um grupo de WhatsApp. Lá você vai receber todas as informações da Black Mob. Combinado? Isaac, inspiradora a sua live, cara. Tenho certeza aí desses 3 grupos que você já está tendo, desse tanto de sócio, de parceiro. Daqui um ano a gente vai fazer uma nova live e já vai ter passado assim, ó, de dezenas e dezenas de imóveis e as parcerias vão estar cada vez mais só a todo vapor, viu? Maravilha, Pedro. Eu que agradeço aí pelo convite, tá? Muito bom participar aqui. Como eu falei no começo, né? Era um sonho participar dessa live aqui. Já lá atrás, quando eu comecei a seguir a Smart, eu falei, pô, um dia eu vou estar aí dando a entrevista dos imóveis que eu arrematei, né? E agora eu estou aqui. E aí eu fico aberto aí também, me procurem, o pessoal que é da T35, me procure no grupo aí. Quem quiser trocar ideia, né? Se tiver dúvida ou para a gente estudar algum case junto aí, pode me chamar aí que eu estou à disposição também. Ainda estou aprendendo, mas estou aberto também a ajudar aí aqueles que precisarem, tá? Esse é o espírito da comunidade, o espírito da abundância. Vamos juntos, né? Então, vamos fazer parceria, Turma 35 se reunindo, show de bola. Isaac, grande abraço, meu parceiro. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Valeu, Meio-dia e 37, estejam comigo, tá? Black November da Smart Caixa. Abraço. valeu, pessoal. Até mais. Valeu.